Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. Fundada em Juiz de Fora em 1909, a Academia Mineira de Letras busca divulgar a cultura, cultivar a língua portuguesa e contribuir no processo educacional. Desde 1915, com sede em Belo Horizonte, a casa possui atualmente 40 integrantes. O mais novo deles, escolhido por unanimidade em agosto, ocupará a cadeira de número 30 da entidade. Estou falando do nosso convidado de hoje, é o professor Caio Bosque, diretor do Centro de Memória e Pesquisa Histórica da PUC Minas e agora o imortal da Academia Mineira de Letras. Seja bem-vindo, parabéns, muito professor. Obrigado. Muito obrigado pela sua gentileza e também pelo convite. Como é que foi receber aí essa nova missão? De fato, é uma missão, se já não fosse uma homenagem, né, que eu recebi, evidentemente, com muita alegria, ainda mais por essa forma pela qual a eleição se desenvolveu, né, por unanimidade, o que me traz também um compromisso maior com a instituição que passo a integrar, né, compromisso esse que acredito que, no mínimo, poderá ser um pouco do trabalho que venho desenvolvendo no que respeita a arquivos, né, e ao desenvolvimento e a organização, melhor dizendo, né, de um rico acervo que a Academia Mineira de Letras tem dos seus membros que, ao falecerem, seja eles por vontade própria ainda em vida, seja por conta de decisão de herdeiros, não é? Mas, enfim, que a Academia tem aí várias bibliotecas, né? E também documentação de membros, enfim, que ela cultiva, mas que ela precisa agora, fundamentalmente, dar acesso, né? E dar maior visibilidade a essa riqueza que lá se encontra. Exato, exato. Agora, só para a gente tentar entender, explicar um pouquinho melhor. A escolha dos novos integrantes é feita pelos próprios integrantes, é uma eleição. Exatamente, é feita uma eleição. Quando há a morte de um dos membros, né, é declarada vaga, né, a cadeira, há um edital que corre durante 30 dias, não é, para as inscrições, para as candidaturas e depois a eleição pelos membros. E fala de alguns colegas do senhor aí que o senhor vai ter lá na academia. O senhor estava falando com a gente aqui, conversando antes, que não necessariamente são nascidos em Minas, mas tem que ter uma trajetória ligada a Minas Gerais. Uma ligação a Minas Gerais, enfim, por circunstâncias, muitos que são, às vezes, oriundos de Belo Horizonte, né, se transferiram para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, né? No entanto, integram a academia. Eu acredito que, se não estou em erro, qualquer coisa em torno de uns 15, né, dos atuais membros residem fora de Belo Horizonte e os demais aqui estão. Quem cita alguns nomes para a gente que estão aí, alguns históricos aí, né? O senhor estava falando do Alfonso, né? Alfonso Guimarães Neto, eu estava me referindo àqueles que eu me lembro que moram fora, o padre Aleixo, em Brasília, o Pedro Rogério Moreira, também em Brasília, enfim, o professor Fábio Lucas em São Paulo, também em São Paulo, o professor e ex-reitor da Universidade, José Henrique Santos. Enfim, eu tenho receio de... São muitos nomes. Né? A ML, que hoje é presidida por uma mulher, né? Exatamente. Elizabeth Fernandes Renó. Isso. Tá certo. Bom, agora fala dessa história do imortal. Por que os integrantes da Academia de Letras brasileira, mineira, enfim, são considerados imortais? Tem uma história interessante que o Olavo Bilac parece que dizia que eles são chamados imortais porque não tinham onde cair mortos. Como é que é isso? Eu não sei a origem exata, né, dessa expressão, embora no caso da Academia Mineira, pelo pouco que sei a respeito, né, esse traço não é tão cultivado, né, a tal ponto que, assim, há rituais, há formas pelas quais, né, essa academia se reúne, as promoções que ela realiza, mas, por exemplo, não há fardão. Não é? Embora, evidentemente, há toda essa, como eu disse, esse ritual de agora a comunicação ser feita oficialmente, né? E que, em seguida, né, eu marque a posse,
e aquele que é escolhido também escolhe um membro da academia para recebê-lo, né? E as reuniões que se fazem com regularidade, para além das promoções que são públicas, né? Eu ressaltaria uma que é bastante e merecidamente festejada, que é a Academia Livre, né? Que é coordenada por um jornalista e um advogado, que já pertenceu a essa casa, né, a TV Horizonte, que é o acadêmico Rogério de Faria Tavares. Né? De modo que o acadêmico Rogério tem feito um trabalho notável e, por isso mesmo, a cada semana, né, há sempre uma promoção dentro do espaço, né, dessa Universidade Livre, ou alguma apresentação, algum tipo de, enfim, de evento de natureza eminentemente cultural, né, com entrada franca, que é o importante, como eu disse aqui, de dar essa visibilidade que a academia merece ter, né? Sim, deve ser mais divulgado, né? Bom, vamos falar agora do senhor, um pouquinho da trajetória do senhor, professor Caio. Como é que o senhor começou? Está na PUC há quanto tempo já? Bom, na PUC já há quase 47 anos. Né? Entrei para cá em finais de 1970 como professor do Departamento de História e lá permaneço, felizmente. Né? E, claro, ao longo desse período tive também a felicidade de poder participar de várias enfim, realizações da universidade e ocupar cargos como neste momento, transitoriamente, porque há um cargo com mandato próprio, com mandato definido já, na diretoria do Centro de Memória e de Pesquisa Histórica. Sim. Como é que é o trabalho desse centro, professor? O centro, não com esse perfil, ele foi criado aí nos finais dos anos 80, né, do século passado, e em princípio seria um mero centro de documentação, de recolhimento, de organização e de divulgação, né, de acervo documental, principalmente de natureza textual relativa à universidade, mas felizmente ele foi se agigantando. Hoje, não só a documentação de natureza textual é recolhida, organizada e divulgada, mas nós temos pelo menos mais outras 3 frentes. A documentação sonora, né, gravações que temos com ex-reitores, funcionários, ex-professores, ex-alunos, né? Alguém que, tendo passado pela universidade, né, tem aqui um testemunho a nos oferecer. Depois, uma documentação imagética, privilegiando a documentação fotográfica, né? Um acervo inicialmente emanado da reitoria, da Secretaria de Comunicação Social, mas não só. Né? E por isso mesmo, agora, o nosso propósito é sair, e temos feito isso nos últimos 2 anos, sair do Corel, do Coração Eucarístico, pegar os outros campi, as outras unidades, né? Porque ela já tem a sua idade, já tem também um acervo, vamos dizer, histórico, de caráter permanente, como, por exemplo, Poços de Caldas, como, por exemplo, Arcos, né? Sem falar daquelas unidades da região metropolitana, que também tem contribuído bastante, não é? Caso de Betim, de Contagem, para rechear esse acervo do Centro de Memória. E uma última e mais recente vertente que temos desenvolvido, que é da cultura material, né? Que é também o recolhimento e já a divulgação de objetos que compõem o que compuseram laboratórios, não é? O mobiliário, enfim, utensílios que ao longo do tempo a universidade teve necessidade deles, não é? E que agora compõem esse nosso, né, vamos dizer, esse pano de fundo, né, do ponto de vista de objetos que a universidade manteve e que o Centro de Memória está não só recolhendo, mas, como eu disse, está expondo. Já houve várias exposições nos vários campi, neste momento está na unidade de Betim, né? E logo, aqui em outubro, passa para o campus de Poços de Caldas. Ah, que bacana. De que forma você acha que o trabalho que o senhor realiza na PUC hoje vai contribuir para a sua trajetória lá na academia? Como eu disse, acho que essa experiência, não só aqui do Centro de Memória, mas um pouco a experiência que tive de muitos anos com arquivos portugueses, né? E acho que essa foi uma das razões da minha eleição para a academia, ou essas experiências poderão
contribuir de alguma maneira para a organização e divulgação dos acervos documentais que a academia tem. Quando nada, porque ela integrando o espaço cultural, né, da Praça da Liberdade, ela, a meu ver, né, deve ter oferecer uma contribuição maior, né, para a pesquisa, para o conhecimento não só da literatura, da história, da antropologia, porque a academia, embora com o nome de letras, na verdade, ela engloba, né, várias áreas do conhecimento, né, estrito sensu. Qual que é a expectativa do senhor? É muito boa e, enfim, acho que mais do que homenagem, né, não se trata de uma honraria, é alguma coisa que eu devo e tenho compromisso, né, e estou me dispondo a isso, a contribuir, né, para que a academia tenha também um papel mais relevante. Já tem desde sempre, né, mas creio que ainda é importante, enfim, desenvolver algumas outras atividades, né, e dar a ela, com a expressão da repetição, de uma maior visibilidade, né, a contribuição que ela pode ter e principalmente aos acervos que ela dispõe. Tá certo. Já tem uma data para a posse do senhor? Não, data exata não, mas certamente que ainda será esse ano. Tá certo, então. Bom, mais uma vez, parabéns, sucesso aí na nova missão. Muito obrigado. E muito obrigada pela presença, Claro. professor. A honra para mim. O Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.